Boa noite. Você está feliz? Você está preparado? Acho que não, acho que nem eu tô. Para o que Deus vai fazer? A gente ouve tanto isso, né? A gente ouve bastante isso. Mas depende tanto de nós mesmos. O que Deus vai fazer depende tanto de nós. Depende do quanto nós estamos dispostos e disponíveis. Que às vezes a gente está morrendo de vontade, super disposto, mas eu não tenho tempo. Então eu não estou disponível. Às vezes eu estou cheio de tempo, mas eu não estou muito afim, então eu não estou disposto. Existe a nossa parte. Existe o que é nosso. Existe o rolar a pedra para que haja ressurreição. Existe os 5 pães e 2 peixinhos para que haja multiplicação. Existe a nossa parte. Você está disposto? Em nome de Jesus, você está disposto? Eu vou perguntar de novo e vou te dar a chance de levantar a mão. Você está disposto? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem feito tanta coisa em nós e através de nós, que às vezes a voz falta, ela embarga, sabe? O Senhor tem feito, a gente tem ouvido tantos testemunhos de um novo tempo, de uma nova estação, de coisas novas que o Senhor tem feito. Tantas coisas, tantas pessoas mudando de ciclo nesse tempo, e nós somos seres humanos. Todo mundo aqui é ser humano. E nós somos de ciclos, nós somos feitos para viver em ciclos, em estações. Os ciclos mudam, eles começam e eles terminam. Alguns ciclos têm fim marcado. Alguns terminam lentamente. Mas todos terminam para começar um novo. Tudo que é bom acaba. Mas o que é ruim também. Porque os ciclos mudam. Primavera acaba para que venha o verão. Verão acaba para que venha o outono. Primavera, verão, outono. O outono acaba para que venha o inverno. E tudo recomeça novamente. São como elos ligados, formando uma corrente. Assim é nossa vida. Assim é a vida do crente. E apesar disso, o crente não pode viver de altos e baixos, amém? Porque nós somos felizes. Independente do que nós estamos vivendo. Porque a gente sabe quem a gente é. A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Filhos amados de um Deus que nos escolheu e nos formou com as suas próprias mãos desde o ventre de nossa mãe. Tudo é em ciclo, tudo começa e termina. E a gente tem vivido fins de muitos ciclos. Hoje, nesse tempo. Muita gente tem compartilhado comigo. Sabe que muita gente está chegando de outras cidades. Começando uma nova estação, um novo ciclo. Se eu pedir para acender a luz, atrapalha na filmagem, essas coisas? Não, então acende para mim, para ver a carinha dos irmãos. Eles ajudam eu pregar. Aí, um monte de gente bonita, todo mundo no escuro. Aí os ciclos vão mudando e a gente muda de igreja. Aí a gente vai para a igreja da parede preta. Deixa eu ver o que é que tem lá. Eu fui fazer unha esses dias com uma manicure que eu não conhecia. Conversa vai, conversa vem. Falei, eu sou cristã também e tal. De que igreja você é? Eu falei, aquela que fica ali perto do centro da juventude. É aquela de parede preta?
lá não usa terno? Falei, quem quer vai de terno, mas atrai um outro tipo de gente, né? Porque tem umas luzes coloridas. Aí atrai um tipo de gente diferente. Mas que jeito que vão lá naquela igreja? Falei, vão de tênis, camiseta, até o pastor. Falei, peraí que eu vou te mostrar. Peguei uma foto do Japa, eu mostrei pra ela. Pô, acabou com tudo. Acabou com tudo. E aí você vai lá naquela igreja de parede preta, tá tudo escuro. E aí as primeiras vezes que você vem, você fica meio que de zóio aberto. Você não sabe o que vai acontecer, esse povo é doido. Essas luzes coloridas aí. O branco é que traz paz. Um engenheiro falou pro Vande. Não foi? Um arquiteto. Por que, pastor, essas paredes pretas? O branco é que evoca a paz. Filha, a paz está dentro de nós, cara. A gente põe paz no preto, no branco, no vermelho, no azul. E aí você vem pra cá e aí você fica assim, ó, olhando. Aí já sobe uma galera aqui meio estranha, com umas tatuagens e tal. Aí você começa a reparar que tá todo mundo assim, ó. Já viu um experimento social, de psicologia social? Que o cara entra no elevador, você já viu isso? No YouTube tem muito. Aí entra um depois dele e abaixa. Aí entra um segundo no outro andar e abaixa. Aí entra, tá o cara sozinho em pé e 5 negros abaixados dentro do elevador. Isso é experimento social. O que é que o cara faz? Gente, o cara abaixa. Nós precisamos fazer parte, pertencer a uma tribo. E aí você chega aqui, tá todo mundo assim. Primeiro culto você fica de boa. No segundo culto, o que é que você está fazendo? E é tão doido que você olha aqui para cima, tem um pessoal com câmera fotográfica, tem um pessoal com uma filmadora. Tem até uns meninos que vêm de vez em quando de touca, com umas calças que o meu pai usava, social, com a câmera. E aí você vem o terceiro culto. Você fala, uau, tem alguma coisa nesse lugar. O povo é esquisito pra caramba. Mas tem alguma coisa nesse lugar. Sabe um testemunho que eu ouvi? Uma pessoa me contou que passou de carro lá fora e escutou a música. Nunca mais reclame que está alto. Ela ouviu a música. E aí ela correu para olhar, só deu para ver o P. Ela foi para a internet, igreja na Bacabal que começa com P. Estou falando verdade. E ela falou, vou lá naquela igreja de parede preta. Nunca mais deixou de vir e senta até no primeiro fileira. Trouxe a família. Falta um. Daqui a pouco ele vem. Mas chegar numa nova igreja, numa nova estação, mudar de cidade, é começar um novo ciclo. E não é tão fácil. Ei, eu sinto falta de algumas coisas. Eu sinto falta de pessoas que ficaram. Sair do lugar onde eu estava, e a gente diz, sair do conforto, né? E às vezes você sai, você vê que não era conforto nada, você só estava acostumado. Porque lá estava incomodando já. E aí eu quero falar sobre melhor o fim das coisas do que o começo delas. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. Vários personagens em volta de Davi. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. 2 Samuel 12. E deixa a sua Bíblia aberta ou ligada. Mas não responde o WhatsApp, em nome de Jesus. Só se for médico, alguém estiver morrendo. Do contrário,
Estipule na sua vida prioridades. Se você estiver aqui com a atenção dividida, você com certeza vai perder alguma coisa muito especial. Não mantenha a sua atenção dividida. Em nome de Jesus. Isso você faz para o seu dia a dia também. Ou deveria fazer. Estipular prioridades. E tem umas coisas que a gente acha que não é prioridade, mas são descansar, desfrutar, passear, tudo isso em algum momento da sua vida vai ser prioridade. Não ache que é vagabundagem, porque os mais antigos aí têm uma cultura de que não posso descansar, tenho tanta coisa para fazer. E alguns novos vêm numa aceleração tão grande que só descansa com o celular na mão. Estipule na sua vida prioridade. 2 Samuel 12, 26 a 29. Eu quero só clarear aqui, nós vamos falar sobre Joabe. Joabe era comandante do exército de Israel. Joabe nunca perdeu nenhuma batalha. Joabe era o cara da época. E Joabe tem uma história na Bíblia. Ele aparece muitas vezes na história de Davi. E Joabe tinha uma fidelidade a Davi. A história de Davi tem de Joabe tem alguns percalços. Se você for pesquisar algumas pessoas, mas na minha visão, Joabe era fiel ao rei Davi. E Joabe vencia as batalhas mesmo quando Davi não estava. E aqui é um desses casos. 2 Samuel 12, 26 a 29. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Então, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. Então, Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Então, o que você vê aqui? Joabe dizendo assim: olha, rei, já está tudo dominado, está tudo dominado. Vem agora e conquiste a cidade, para que eu não seja aquele que seja aclamado por ter vencido, mas sim o Senhor, ó rei. Eu vejo nessa passagem uma fidelidade de Joabe a Davi. Joabe também, em determinado momento, aconselhou Davi, quando voltou de uma guerra. Joabe não era conselheiro, ele era comandante do exército e cada um tinha seu papel. Mas eu entendo que Joabe era tão fiel a Davi, ele queria tanto que tudo aquilo desse certo, ele acreditava tanto em Davi e em Deus, que em certo momento ele fez um papel até de conselheiro. Em outro momento, Joabe fez um esquema para trazer Absalão de volta. Quem era Absalão? Filho de Davi, irmão de Aminon e Tamar. Meio-irmão de Aminon e irmão de Tamar. Os 3 filhos de Davi. E antes de eu contar essa história, eu preciso dizer a você que tem ouvido tanto que a Bíblia precisa ser reescrita, e que alguns versos da Bíblia devem desaparecer e que são de ódio. Eu quero que você imagine, todas as vezes que você ler o Antigo Testamento, você entenda que existe o espírito da época, a cultura da época. Era a época em que os homens guerreavam para tomar cidades. Era época disso, era época de guerra, homens de guerra. Essa era a cultura nesse lugar e nesse tempo. Tudo que está na Bíblia aponta para Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo.
Mas existe uma época, um contexto a ser levado em consideração. Então tudo que eu vou falar aqui, e eu vou falar de sangue, de espada, entenda que foi uma época, ainda hoje, em outros países, vivem culturas completamente diferentes da nossa. Então nós não podemos julgar um versículo ou um capítulo isolado, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dificuldade, busque alguém que possa te auxiliar a entender em nome de Jesus, amém? Então Joabe fez um esquema para trazer Absalão de volta. Absalão, que era filho de Davi, meio-irmão de Amnon e irmão de Tamar, 3 irmãos filhos de Davi. Amnon, em certo momento, se apaixonou por Tamar e fez todo um esquema, montou todo um esquema para que ele conseguisse ter relações com Tamar. E ele conseguiu realmente. Ele teve relações com a sua irmã Tamar. Depois a desprezou. E Absalão matou Amnon. Eu estou resumindo muito, mas foi exatamente isso que aconteceu. Absalão matou Amnon, mas Absalão teve que fugir, porque ele não podia ter resolvido o problema com as suas próprias mãos. Ele tinha que obedecer o rei Davi, existia todo um contexto de reinado. Então ele fugiu. Mas Joabe, que convivia com Davi, percebeu que Davi já havia perdoado Absalão em seu coração, e entendendo que ele era filho. Então ele fez todo um esquema, montou todo um esquema, e Davi disse: ok, pode trazer Absalão de volta, mas não deixe ele chegar na minha presença, deixa ele aí. Depois, com o tempo passado, ele aceitou que Absalão chegasse à sua presença e se relacionou com Absalão por algum tempo. Então Joabe teve papel fundamental em muitos momentos da vida e da história do rei Davi. Joabe foi aquele que obedeceu Davi e mandou Urias para frente de guerra. Quem era Urias? Marido de Betseba, que foi aquela história que o Davi era primavera, tempo dos reis saírem à guerra, como pregou o Vande aqui. Mas Davi ficou em casa, quando era para ele estar em outro lugar, na guerra. Pois Davi não foi à guerra e ficou em casa. Pecou, tomando para si Betseba, que era mulher de Urias. Pior que isso, Davi mandou Urias para frente de guerra. E foi Joabe quem fez o trabalho. Fidelidade de Joabe a Davi. Mais tarde, aquele Absalão que Joabe incentivou o rei a trazer de volta, se rebelou contra o rei Davi. Sim, seu próprio filho. Ele armou lá um trabalho muito bem feito para tomar o trono de Davi. Nessa altura, Davi precisou fugir de tão bem feito o trabalho que Absalão fez. Absalão colocou lá carruagens de guerra na rua com homens fortes, fez um bom trabalho, chamou um aqui, chamou outro ali. Olha, podia tanto te ajudar, meu amigo, nessa sua história, mas infelizmente eu não sou o rei, eu não posso. Mas se eu for o rei, vem cá. E aí ele foi arrebatando para ele pessoas, e o trabalho dele foi tão bem feito que Davi precisou fugir. Sabe que até Aitofel, que era conselheiro de Davi, seguiu Absalão. Mas Joabe não. Joabe permaneceu fiel a Davi. Joabe começou a sua história muito bem. Mas Davi venceu, tá tudo bem, Absalão morreu, acabou ali. Joabe fiel. Adonias, outro filho de Davi, também se rebelou contra o pai. Mas Adonias era bem menor que Absalão.
Ele fez também ali um trabalho, também botou carruagem, também botou ali uns homens fortes. Diz aqui em 1 Reis 1:5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correr à sua frente. Tinha todo um trabalho de guerra, era uma coisa, carruagens, cavalos, homem forte correndo, né? É completamente fora do que a gente vive hoje, né? Ninguém viu uma carruagem na rua hoje com 50 homens fortes correndo. Alguém viu? Não. Mas era o contexto da época. E lembrando que essa história de Davi veio por consequência da desobediência de Davi a Deus. A história dos filhos, a espada, um filho matar o outro. Porque quando Davi tomou Betseba para si, Natã, que era profeta na época, chamou Davi, contou para ele uma história e disse para Davi: olha, você pecou. Você tomou a mulher de Urias para si. Pior, você colocou Urias na frente da batalha para que ele morresse. Então, Deus disse a Davi: a partir de hoje, a espada não vai se apartar da sua família, por causa do que você fez. Então, essas histórias todas, que vêm dos filhos de Davi, são consequências de um grande erro de Davi. Filhinho, o que é que você está plantando? Que você vai colher. E eu gosto de dizer uma coisa que é o seguinte: se você plantou lá atrás coisas não muito legais, você vai colher e já deve estar colhendo. Mas a solução para isso é o seguinte: plante coisas boas hoje, para que amanhã, quando a colheita do que você plantou ontem acabar, você comece a colher as coisas boas que você plantou hoje. Deu para entender? Ou eu fui muito maluca? Ajuda eu, faz assim ou faz assim, se você não entendeu. Muito obrigada. Você quer colher o quê? Plante aquilo que você quer colher. Puxa, não sabia disso, já plantei lá atrás. A colheita vai acabar um dia. Mas você vai colher do que você plantar hoje. Lembrando que alguns erros a gente leva uma colheita. Um cara que traiu a esposa, engravidou a mulher, o filho não é desgraça, pode ter certeza disso. Ele é bênção. Ele é bênção. Mas existe uma colheita. Deu para entender o que você vai colher? Você vai colher sempre, sempre. Querendo ou não, não acredito nisso. Vai colher do mesmo jeito. 1 Reis 1:7. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. E ainda em 1 Reis 2:28 diz: Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão. Queridos, Joabe não seguiu Absalão, que fez o rei fugir por um tempo. Ele fugiu com Adonias. Às vezes a gente não está esbarrando em montanha, está tropeçando em pedrinha. É óbvio, pensa comigo. De Absalão a Adonias deve ter acontecido um monte de coisa com Joabe. Joabe era homem de guerra, guerreiro, cascudo, mas tinha sentimento, emoção. Então provavelmente aconteceram coisas com Joabe que o fizeram tomar essa decisão. Então acontecem coisas conosco quando nós corremos o risco de tropeçar numa pedrinha desse tamaninho. E aí a gente precisa pensar muito bem
Porque quando o problema é grande, a gente se agarra com Jesus. Não, porque eu preciso de Jesus. Querido, você precisa de Jesus quando está tudo bem também. Porque quando o problema é grande, nós nos agarramos com Ele, deixamos tudo de lado, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia todo dia. Aí a coisa deu uma melhorada, o ciclo mudou, a estação mudou, o negócio deu uma melhorada, vamos para a praia. Para curar-te alma. E aí as pequenas coisas do dia a dia vão nos afastando cada vez mais de Deus. Não está errado ir para a praia não, tá, filhotinho? Vai mesmo, convida eu. Tá tudo certo. O problema é que algumas vezes nós nos afastamos tanto. Não busco mais, não me relaciono mais, nem com Cristo. Não leio mais, não me relaciono mais com o corpo. As pequenas coisas do dia a dia vão nos afastando e nós tropeçamos em Adonias. E aí, Davi já velho na cama, ele instrui Salomão, seu filho, que seria o rei após Davi. 1 Reis 2, de 1 a 3. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Olha, Davi deu a letra para Salomão. E Salomão, lá em 1 Reis 2,12, diz que assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão também começou muito bem. 1 Reis 3, 9 a 13, Salomão pede sabedoria a Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. 1 Reis 10, 23. Salomão começou abafando, bem pra caramba. Cara, não tem como dar errado. O que ele pediu? Sabedoria. Não tem como dar errado. Bora, Salomão, arrebentava Jesus. Salomão construiu o templo. E ele ainda disse: meu pai viveu em guerra e não conseguiu construir o templo. Então ele teve o privilégio de construir. E a Bíblia fala muito sobre a construção do templo. Explica como foi, a importância. Salomão era o cara. Mas ele se perdeu no caminho, no processo. Salomão se perdeu com as mulheres
que ele tomou para si. Salomão teve muitas mulheres, e lembrando aos homens sentados nessa noite, nesse momento, que isso era Salomão na época dele. Fica de boa, meu mano. Tá na Bíblia. Não, fica de boa aí, filhotinho. Cuida bem da sua. Mas nesse tempo, podia-se ter muitas mulheres, e o rei tinha muitas mulheres. 1 Reis 11, de 1 a 3. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Começou a adorar outros deuses, fazer altar a outros deuses. E você deve estar pensando, como é que ele deu conta, se uma dá tanto trabalho, não é? Você fique quieto, por favor. Gente, ele era o rei, cara. Tinha um monte de gente para ajudar a cuidar dessa mulherada. Ele quase que nem via, dava certo naquela época. Tá tudo certo, né? Não, mulherada? Imagina só aguentar um monte de nós. Olha. Fora as sogras, é. Então, eu ouço as coisas daqui de cima e repito, não devia, né? Mas é isso que acontece. Então, Salomão, que era o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso, cara, ele tropeçou por causa da área sentimental, amorosa. Olha a importância da gente cuidar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quem é você quando está sozinho? Quando não tem ninguém do seu lado? Quando a filmadora não está ali, ó. Quem é você? Sabe, queridos, existem muitos sentimentos, muitas emoções que brotam dentro de nós, de todos nós. Nós precisamos aprender a combatê-las da maneira correta. Você sabia que deixar de lado alguma coisa não resolve esse problema? Você sabia que pegar um sentimento e uma emoção sua e fingir que você não está vendo, ela não vai embora, ela continua aí? Que nós precisamos resolver, botar a mão na massa e resolver. Sabia que um vício seu, um pecado de pensamento que tem aí, algo que você faz quando ninguém está vendo e que você morre de vergonha e de medo de alguém descobrir, se você não botar a mão para resolver, ele não vai ser resolvido. O que é que você precisa fazer para que seja solucionado alguns problemas que só você sabe? Ninguém sabe. Está aí dentro. Ninguém de humano, né? O Pai tudo vê. O que é que você faz? Você sabia que quando você tem alguém em quem você confia, um justo, como diz a palavra de Deus, alguém que tem dado fruto de justiça, você chama essa pessoa e confessa. Você sabia que o diabo perde o poder sobre essa coisa que você guarda tanto? Que enquanto está escondida, ela pode ser usada por Satanás para te acusar, para te amedrontar, dizer, ó, vou trazer à tona, hein? A hora que você confessa, é até difícil de explicar.
Tem uma pesquisa que está rolando atualmente. Alguns estudiosos, pesquisadores, têm tentado descobrir por que quando o homem confessa para alguém o vício em pornografia, homem e mulher, não é só homem e mulher também, quando a pessoa confessa o vício em pornografia, diminui o desejo dela de ver pornografia. Os pesquisadores vão achar uma resposta, mas é o próprio Espírito Santo te convencendo do pecado. É o próprio Espírito Santo trabalhando em você. Salomão foi pegando mulher que não era para pegar, foi lá, pegou as doidas lá. Salomão começou tão bem, queridos. Começou tão bem. Não tinha como dar errado se ele cuidasse do lado amoroso dele. Mas ele era o rei, cara. O que pode dar errado? Eu sou o rei. Sabe o que o próprio Salomão escreveu? Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Você sabe quando que é o fim? Você sabe quando é seu fim? Você sabe quando a sua história acaba? Que a hora que acabar, não tem mais o que fazer. Nós não sabemos, então? Já chegou lá, né? O negócio é estar inteiro, cara, para a hora que chegar a nossa vez, né não? Processo. Mas não é sobre o fim da nossa história, ou o fim, não é só sobre o fim da nossa história, ou o fim da nossa vida, a hora da nossa morte. Não é sobre isso. É sobre finalizar ciclos diários, histórias, ciclos em trabalho, em cidade, em ministério. Terminar um ciclo é muito mais importante, terminar bem um ciclo é muito mais importante do que como você começa, porque a gente começa no gás, né não? Muita coisa a gente começa no gás. Eita, o novo, vamos lá, o que é? Como é que nós temos terminado ciclos nas nossas vidas? A gente precisa estar atentos a algumas mudanças, como elas são feitas, como elas são realizadas. Algumas coisas a gente precisa estar muito atento. E às vezes a gente vive a vida, deixando a vida nos levar, a vida leva a nós. Sabe uma dica legal? Você olhar para você todos os dias e saber o que você está sentindo. O que eu estou sentindo hoje? Nós precisamos detestar mais as nossas falhas e as nossas faltas do que detestamos as falhas e a falta do outro. Como a gente é rápido para julgar. Como a gente bate o olho e fala, esse tipo aí eu já conheço. Deteste a sua falha, a sua falta. Sabia que aquilo que você detesta no outro pode estar em você? Sabia que aquilo que te incomoda no outro pode ser que tenha que ser tratado em você? Está sobrando em você, mas você não quer lidar? Então você critica o do outro. Criticar o do outro não vai curar você. Você tem que criticar e resolver o seu. Mateus 7, 3-5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco
do olho do seu irmão. Existe uma coisa chamada lei do espelho. A psicologia fala disso, uma área da psicologia fala disso, que é refletir. Você vê no outro aquilo que tem em você. E te incomoda no outro aquilo que sobra em você. Você já parou para pensar que você nunca viu seus próprios olhos com os seus próprios olhos? Você vê sua mão, seu braço, até o ombro dá para ver. Coisa de gente louca, né? Não é não, ó. Pensa comigo. Você só viu os seus olhos com a ajuda de um espelho. Você só vê os seus olhos a partir de algo. Você mesmo, você próprio, nunca viu os seus olhos. Nem o seu rosto. Seus olhos estão no rosto. Se o espelho estiver embaçado, você vai se ver embaçado. Se o espelho estiver meio torto, você vai se ver torto. A importância de com quem você anda. Tem que estar brilhando, nem torto e nem embaçado. Porque é esse espelho que vai te ajudar a se ver. Algumas coisas, por exemplo, um casal, um rapaz conhece uma moça. E aí eles estão ali conversando para ver se vai rolar alguma coisa. E de repente o rapaz diz: eu te amo para a moça. Ela fala: uia, já? Quem que ele ama? A idealização que ele fez da moça. Se for a moça, quem que ela ama? A idealização que ela fez do moço. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é querido, ele é simpático. Ele me deu uma flor. E aí você que um dia estava perto do rapaz, viu que não é nada daquilo. Você foi um menino maior grosso, maior mal educado, um mimado. Não estamos falando da mesma pessoa. É a idealização, é o que ela tem desejo. É o desejo dela que ela vê no outro. Já reparou que quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente vê ela até mais bonita? Ai, emagreceu, né, filha? Não, você que amou ela, ama ela pra caramba, não emagreceu, não. Hoje uma pessoa me abraçou depois do culto da manhã. Você emagreceu. Eu falei: eu já entendi. Não emagreci. Que ela me ama. Falei: já entendi, você me ama. Nós vemos a pessoa mais bonita quando nós amamos. Outra coisa que a gente faz muito, que nós precisamos reparar nos ciclos e nos processos, nós tendemos a proteger nossas mágoas, como uma leoa protege os filhotes, achando que estamos protegendo nós mesmos. Sabe que algumas pessoas trazem, todos nós, vamos lá. Uns lidam com elas, outros não, mas todos nós passamos por mágoas durante a vida. Alguns sabem lidar melhor, outros pior. Mas a gente faz daquela mágoa, daquele ressentimento, daquele problema, algo tão importante, a gente protege tanto aquilo. E muitas vezes a gente não confessa a ninguém também. Alguns porque vão achar que eu sou mimimi. Isso é o quê? Vão achar o que você é. Não, Jaque, mas a coisa é grande, é bem grande. Querido, confesse. Mimimi, não sei o que é. Ache um justo. Busque alguém. Cara, sabe o que é? Não gostei de tal coisa que fulano fez. Não curti. Talvez a pessoa para quem você vai contar vai falar: olha, não sei o que a gente pode fazer. Deixa eu te abraçar. Vamos orar. Porque a gente não tem resposta para tudo e está tudo bem. Mas confesse. Sabe o que eu já vi acontecer? Enquanto a pessoa confessava, ela se ouvia.
e dizia: olha o que eu estou falando. Dá para engolir? Não. Já falou. Pronto, é curado na mesma hora. Gente, o confessar é divino. O chamar alguém para a mesa é maravilhoso. E aí é outro termo da nossa tribo, da parede preta. Chamar para a mesa. A mesa é poderosa, querido. Você se assenta e estamos todos olho no olho, na mesma altura. Ali a gente chora, a gente ri, a gente come, a gente ora. Chame para a mesa. E alguém me perguntou: o que é que eu vou falar na mesa para fulano? Tá bom, Jaca, eu já entendi. Tem um negócio aí de chamar para a mesa. Eu ouvi isso, gente. O que é que eu vou falar? Sei lá, chama lá. Conta quem você é, pergunta quem ele é. Cara, flui, que é uma maravilha. Experimenta, em nome de Jesus. Aqui tem uma chave bem legal. 1 Reis 1, de 1 a 4. Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores. Mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então pensa comigo a história aqui. O rei, nada de ficar quente. Depois de uma certa idade, fiz só com meia no pé que eu durmo. A gente vai chegando numa idade, vai precisando de mais cobertor e tal. O rei não se aquecia. Então, vamos lá, vamos chamar uma jovem virgem, bonita, para que ela com seu corpo aqueça o corpo do rei. Então deixa eu te contar. Você está numa tempestade, num frio, você está passando aí um momento tenebroso, está passando frio e não se aquece. Encosta no corpo. Quem é o corpo? A igreja de Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Querido, só o corpo pode te aquecer, te auxiliar, te ajudar, te amar e te afiar. Mas notem que aqui diz assim: mas o rei não teve relações com ela. Querido, nós não vamos usurpar o corpo, usar o corpo para o nosso próprio prazer ou privilégio ou vantagem. Não. Nós vamos nos aquecer no corpo. Quente no corpo. Imagine um frio. Você tem que entender isso, por favor. Nós precisamos nos aproximar do corpo de Cristo e da igreja do Senhor Jesus. Ei, aquilo que aconteceu com você, aquela experiência horrível que você teve com aquele homem que dizia ser pastor, ou com aquela irmã, ou com aquela criança, ou com alguém em alguma igreja, ou aqui, não sei. Você não pode tomar isso como verdade absoluta e dizer assim: não quero mais saber de igreja, vou ser crente na minha casa, que a igreja sou eu. Não, filhotinho, você é igreja quando você participa, quando nós estamos juntos. Nós somos igreja. Desculpa te avisar disso, né? Te informar disso, mas nós somos igreja. Nós juntos somos igreja. O corpo de Cristo é poderoso. A noiva de Cristo é poderosa.
Ei, não importa se algum dia você passou algo que te feriu e te magoou. E eu já contei isso aqui. Uma vez eu parei o carro e um homem que estava olhando o carro, muito bem arrumado, por sinal, na hora de ir embora eu falei para ele, Deus abençoe. E saí com o carro dando ré assim, ó. Ele falou, diz que ele tem um propósito na nossa vida, né? Eu falei, ai Jesus, já entendi, queria tanto ir embora. Tá bom. Pus o carro para frente, ele cruzou o braço e falou, gostou lá. Eu falei, o que o senhor disse aí? Não, disse que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Eu falei, quem que é o senhor? Qual que é a sua história? E ele disse, eu era da igreja tal. Falei, e por que o senhor não está mais lá? Porque o bispo fez isso, o apóstolo fez aquilo, o ministro fez aquilo outro, o vice-deus fez não sei o quê. E falou, e eu ouvi. Quando ele respirou para continuar a falar, porque a gente tem que cortar essas pessoas quando elas respiram. Quando ele fez assim, para continuar a falar, eu falei, não perguntei do bispo, nem do pastor, nem do apóstolo, eu quero saber do senhor, a sua história. Porque eles vão dar conta para Deus de tudo que eles fizeram. Mas o Senhor também vai dar conta de Deus, de estar afastado do corpo. E aí a gente arruma um monte de desculpa para não se aquecer no corpo. Queridos, as pessoas, os seres humanos nos ferem, nos machucam. Mas os seres humanos e as pessoas nos curam. Os filhos de Deus, os justos nos curam. E às vezes nos curar e nos amar não é só abraçar e passar a mãozinha na cabeça e falar, senta aqui meu filho, vamos conversar. Mas mesmo se você um dia você está pensando assim, não, mas eu estou aqui na caminhada, mas lá atrás eu comecei mal. Importa o fim das coisas do que o princípio delas. Então nós precisamos terminar o ciclo bem. Saulo, que era perseguidor dos cristãos. Perseguidor, lá em Atos 8:3 diz, Saulo por sua vez devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo estava quando Estevão foi apedrejado, olha que tristeza. Saulo começou muito mal, mas como é que Saulo terminou? Paulo, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Hey! Importa o fim das coisas do que o começo delas. E eu pedi autorização para um cara para contar o testemunho dele. De manhã foi muito mais fácil porque ele não estava aqui. Mas o João Alonso Gaúcho, baterista barbudo, estou dando bastante exemplo para vocês saberem quem é, tá bom? O chatinho, o tinhoso. Todo mundo sabe quem é? Não é o que estava tocando aqui. O que estava tocando aqui é filho espiritual, está ficando igual. Olha bem para o seu discipulador, que você vai ficando igual fisicamente também. Procura um bonitão aí, uma bonitona. Os dois estão iguais, né? João Alonso está com a gente há muitos anos. E há 7 anos, ele é líder da base de adoração. Gente, João Alonso veio do sul, chegou aqui em São José e ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Cara, esse cara devia ser muito chato. Ainda bem que eu não conhecia ela nessa época. Ele devia ser aquele crítico. Eu nem vou olhar para ele não fazer careta para mim. Ele devia ser crítico, ele devia ser aquele cara, sabe? Ele era ateu, não acreditava em Deus, devia ter as histórias dele, roqueiro, tocava em banda e tal. Mas ele conheceu Jesus, Jesus fez lá uma transformação na vida dele. E ele liderou a base de adoração dessa casa por 7 anos. Mas ele entendeu em Deus que o ciclo havia terminado. Essa casa não deu para ele, não fez para ele uma proposta melhor de um ministério diferente. Porque essa casa não é assim. Ele entendeu que era tempo de entregar o ministério. Sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer, sem saber se vai trabalhar ou não.
Mas sabe, conversando com João, eu percebi que não importava. O que importava era obedecer e terminar bem. Essa semana eles tiveram uma reunião com a base de adoração. E quando terminou a reunião, nós começamos a receber áudio de pessoas chorando e dizendo do amor delas por João Alonso. Hoje de manhã nós tomávamos café junto com a base de adoração. E eles começaram a me contar, já que o João não me ensinou só ser um músico na igreja. O João me ensinou a ser um pai, um marido. E enquanto eles falavam, na reunião que eles tiveram, porque houve ali, as pessoas quiseram falar para o João quem ele tinha sido na vida de cada um. Enquanto as pessoas falavam, diz que o João fazia aquela cara, eu fiz isso? Sabe por quê? Porque não depende de nós, graças a Deus. A nossa parte é se render totalmente a Deus e dizer, eu quero a sua vontade sendo feita inteiramente na minha vida. Queridos, provavelmente, nesses 7 anos, teve dia que o João não queria. Teve dia que ele não estava afim. Teve dia que ele tinha brigado com a Renata. Teve dia que o filho dele estava doente. Teve dia que aconteceu alguma coisa no trabalho. Quase certeza que tiveram muitos dias difíceis. Mas houve uma permanência do que Deus tinha dito. Mas quando Deus disse assim, olha, acabou seu tempo, ele só obedeceu. Ele só obedeceu. E sabe, obediência pela metade é desobediência. Então, nós precisamos não só obedecer, mas obedecer a tempo. No tempo certo, para que isso seja feito. Obedecer a Deus no tempo certo nos traz honra. João foi honrado naquela reunião. As pessoas disseram para ele quem ele era para a vida de cada um. Terminar ciclos muitas vezes não é fácil. Mas obedecer a Deus é sempre o melhor a ser feito. Quando eu e Vande entendemos que a igreja para todos tinha encerrado o seu ciclo, nos doeu imensamente. Quando o Senhor nos disse que nós deveríamos fundir com a Poema, não foi nada fácil. Mas o Vande respondeu no tempo. E foi muito engraçado, porque era dia 30 de dezembro, quando o Vande ligou para o Laden e falou, mano, bora. Nós queremos obedecer. E o Laden disse, olha, nós demos um prazo espiritual e era até o dia 31 de dezembro. Hoje é dia 30, estamos dentro do prazo. Pode parecer muito errado, difícil, duro. Pode parecer que a coisa está fora de lugar. Mas se Deus te mandou encerrar um ciclo, querido, obedeça. Porque muitas vezes nós precisamos largar uma coisa que foi Deus quem nos deu, para pegar outra coisa que foi Deus quem nos deu. Não há como pegar as bênçãos do Senhor de hoje se estamos cheios das bênçãos do Senhor de ontem. Então o Senhor diz, esvazie suas mãos, para que o novo chegue até você. Fique de pé comigo.
Algumas pessoas já me perguntaram como eu sei. Como é que eu sei que é Deus me falando algo? Se aqueça no corpo. Se aqueça no corpo de Deus, no corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Bate no peito e diz: nós somos o corpo. Não ande sozinho, querido. Não ande sozinho. Por mais dificuldade que você tenha, vença essa dificuldade. Participe do corpo. Romanos 8:37. E aí Paulo diz assim, olha: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso te dizer que o único que pode se afastar de Deus é você. Ninguém tem esse poder. Mas você tem o livre-arbítrio. E você pode deixar a coisa esfriar. Você pode se afastar do corpo que aquece, a ponto que nada mais te aqueça. Existe algo muito poderoso acontecendo aqui essa noite, querido. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas olha, me ouve bem, presta bem atenção. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, você que está passando por isso, esse negócio de ciclo, Jesus, estou entendendo nada. Ou você que está entendendo e quer obedecer, Senhor, eu quero obedecer. Eu quero mudar o ciclo, eu vou obedecer, custe-me qualquer coisa. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. O Senhor tem dito coisas às pessoas nesse lugar. O Senhor tem transicionado o nosso coração para o novo. Olha, pode parecer muito difícil. Pode parecer que você vai sofrer demais. Mas olha, obedecer a tempo te traz honra.
E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama, e essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pelo teu amor, atraídos pelo teu amor. As pessoas que conseguirem irem voltando para os seus lugares, que já receberam um toque, que já receberam um toque fresco do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas aqui para serem tocadas ainda. Nós não estamos preocupados com o horário, nós queremos nos arrepender, nós queremos ser curados, sairmos daqui transformados. Não fique acanhado, vamos lá, deixa o Espírito Santo agir aí, vamos lá. Vamos lá. Ei, Davi, talvez era primavera, época de guerrear, e você não conseguiu, você ficou. É hoje a cura, e você nunca mais vai se desabilitar, se desautorizar. Vamos lá. Talvez você se olhou numa história qualquer desses personagens da vida de Davi, talvez como Urias, talvez como qualquer outro, talvez como um general como Joabe. Ei, você que já foi leal a um governo, você que já foi fiel a um governo, e depois se frustrou com isso, e depois caiu lá na frente, depois se cansou, e depois tentaram te matar. Ei, tem ressurreição e vida de Jesus para você. Nunca foi sobre o governo de um homem. Seja curado na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em você. Vamos lá, põe a mão no seu coração aí. Estamos ministrando a vida abundante. Não é para você se dar bem apenas, é para você compartilhar a vida, porque ela sobra. É muita vida, é muita alegria, é a liberdade de Jesus com preço de sangue. Vamos lá, vamos lá. Muitas pessoas curadas. Vamos lá, talvez você se encontrou num dos personagens. Talvez você se encontrou como Tamar, e algum irmão um dia decidiu se dar bem às suas custas. Ei, tem ressurreição e vida para você. Vamos lá, tem ressurreição e vida. Qualquer irmão que tentou usurpar não foi a noiva de Jesus, foi a natureza caída do homem. Vamos lá, volte a se aquecer no corpo de Jesus. Vamos lá, o corpo que não tem interesse uns nos outros, mas o corpo que aquece um ao outro, porque é o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo que queima o feno, a palha, a madeira, e só sobram pedras preciosas para Jesus. Essa é a noiva que estamos adornando. Essa é a noiva que somos, a noiva de Jesus sem mancha.
A noiva de Jesus sem mácula, sem ruga, aquela que tem óleo em sua lâmpada. E quando o noivo chega, vamos lá, o noivo está passeando, está te curando. Vamos lá, o Espírito Santo está te curando, está te trazendo para esse corpo novamente. Vamos lá. O Espírito Santo nos convence das falhas, dos erros, mas nos habilita no amor de Jesus para voltarmos. Nos habilita no amor de Jesus para nos posicionarmos. Nos habilita na palavra de Deus para sermos honrados e darmos glórias a Deus, porque aquele que obedece é aprovado diante dos homens. Vamos lá, tem aprovação para você, moça. Tem aprovação diante dos homens para você, moço. Encerra esse ciclo de vergonha agora, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, na relação com o Espírito Santo. A vida de Jesus em nós. Vamos lá. Seja encerrado todo ciclo de vergonha. Seja restaurado no nome de Jesus a autoridade, a honra, a dignidade, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Atraídos pela... Vamos lá. Não me vejo. Você pode adorar aí, igreja? Vamos lá. Atrai mais um pouco. Atraídos pela tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou Até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 'Olha o Espírito Santo curando aí, ó. Olha o Espírito Santo chamando você para voltar a governar. Voltar a governar. Vamos lá. Você está habilitado no poder do Espírito Santo. E
com base no amor de Jesus. É isso. Nós vamos orar e vamos continuar nessa brisa aqui, ó. Você que precisa ir embora, você está liberado, mas após a gente orar, e você que quiser ficar mais um pouco aqui, quiser continuar orando, orar por alguém, receber uma oração, nós estaremos aqui. Domerice, olha para mim, Domi. Sabe aquele monte de promessa na sua vida? Sabe onde está o sim dessas promessas? Todos os sims, numa vida só. Se chama Jesus, o Filho de Deus. E Ele está te esperando você vir para se aquecer no corpo dele. Pegou a onda ou não? Nós temos muitas promessas, nós temos muitas coisas, mas todos os sims dessas promessas estão numa única vida, em Cristo Jesus. E não podemos crer na cabeça e não nos relacionar com o corpo. Não dá, não pode. Tem um corpo aqui que quer te aquecer, que te ama, cara. Na autoridade do nome de Jesus, cara. No nome de Jesus, mano. Acende essa chama aí, Espírito Santo, no nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Chamar meu pai aqui.